Uma outra questão é que nós temos sido gratas a Deus porque nós já temos recebido no direct algumas mensagens do pessoal que quer participar da nossa mentoria Somos Vivências. Essa mentoria ela vai acontecer agora no mês de junho e semana que vem a gente já vai estar liberando as informações e as inscrições para quem quiser estar conosco. Nós vamos ter uma parte presencial para as pessoas que assim quiserem e nós também vamos ter a parte online, tá? A grande maioria está optando pelo online e nós vamos estar trazendo vivências não somente dentro da sala de aula. Quem estiver no presencial vai estar colocando o pé na grama, o pé no chão, vai ter umas coisas bem gostosas para a gente fazer. E aí a gente vai percebendo como é bom viver a vida e experimentar o que acontece ao nosso redor. Pessoal que já está aí, ó, Jéssica, distribui pro povo, marca lá na setinha, chama todo mundo pra gente poder estar falando um pouquinho aqui nessa live de hoje, tá? Deixa eu voltar a falar da mentoria. Na mentoria nós vamos falar acerca da identidade, do processo de formação, nós vamos falar acerca da estrutura de pensamento, nós vamos falar acerca dos traumas, né, dessas defesas, dessas cascas que a gente inconscientemente vai aprendendo a colocar na frente de onde dói para se proteger, como um mecanismo de defesa, como a psicanálise ensina. E aí a gente vai percebendo que essas cascas, elas às vezes endurecem demais. E se bobear, a gente fica igual aquela personagem do Quarteto Fantástico. Você sabe qual é o personagem do Quarteto Fantástico que eu tô falando? O Pedra. É casca em cima de casca. Tá? Então a gente vai percebendo que na mentoria Somos Vivências, nós vamos aprender a olhar para as nossas experiências, nós vamos aprender a voltar um pouquinho na nossa estrutura de relacionamentos, né? Os nossos pais, os nossos cuidadores, como foi o contexto familiar, e nós vamos ali movimentar as informações, o pensamento e as emoções em busca de pontos que causaram um impacto tão intenso que acabaram por fazer com que a gente tenha a necessidade de se proteger. E aí, quando a gente cresce, amadurece, essa proteção toda ela fica um pouco endurecida e em alguns casos criam traumas, distorções, fobias, medos. E a gente vai falar disso nessa live de hoje, tá? A gente vai acabar trazendo a experiência, trazendo a memória, claro que com muito respeito, com orientação profissional, né, com estrutura científica, para que a gente possa, junto com tudo isso, desenvolver a espiritualidade cristã de uma maneira mais saudável, mais completa, com um caminho ainda mais excelente. Esse é o nosso intuito. Esse é o meu intuito, esse é o propósito que o meu bom Pai tem colocado no meu coração, aprender um caminho mais excelente e também ensinar um caminho mais excelente. Hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com duas pessoas, conversa, bate-papo de praça. E como foi gostoso, como foi bom poder ouvir e poder lançar um pensamento diferente para uma pessoa que não conseguia perdoar, e a gente vai falar disso aqui na live. E essa pessoa pensou e falou, realmente, eu não precisava passar por isso tudo durante tanto tempo. É muito interessante quando a gente aprende a se observar, quando a gente aprende a se respeitar, quando a gente aprende a se acolher, quando a gente entende que o medo faz parte da vida, mas ele não pode dominar a nossa vida, né? Na verdade, o medo, como eu disse numa das lives essa semana, ele acaba apontando pra gente aonde ou em que circunstâncias nós precisamos melhorar. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar a palavra de Deus viva e eficaz, que é muito melhor a sabedoria da casa do luto do que da casa da alegria. Sabe por quê? Porque na alegria, a euforia, o encantamento, o envolvimento faz com que a gente não perceba muitos detalhes. Agora, na casa do luto,
a gente observa os detalhes, a respiração muda, o pensamento muda, tudo muda. Então ali surgem emoções que às vezes a gente não quer lidar com elas no dia a dia. Mas nesse momento da casa do luto, o que acontece? O medo aparece, a fragilidade aparece, mostrando pra gente os pontos em que a gente precisa aprender a transformar e ser melhor. Ok? Essa é a nossa introdução, gente. Tudo vem do Pai para o nosso coração. E eu espero de verdade que esteja encontrando abrigo no seu coração, nos seus pensamentos, na sua vida e na sua estrutura. Como eu tenho dito nas lives, eu não vou conseguir responder a todos, tá certo? O pessoal que está mandando aí aceno, beijinho, eu agradeço muito de coração. E como eu também sempre peço, de vez em quando, deixa eu subir aqui, ó, um coraçãozinho, para eu saber que você está interagindo comigo, ok? Então vamos começar antes da palavra, de ler a palavra de Deus. Eu quero, como eu faço sempre, fazer uma breve oração. Ó, subiu o coração. Vai aproveitando para tirar a print aí. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão tirando os prints na hora que eu tô com a cara assim, ó. Se eu não falasse isso, não ia ser Tati Lima. Ajuda! Ai, ai, ai. Eu sou assim. E tá tudo bem. Eu aprendi a me respeitar. Vamos lá. Vamos agradecer ao Pai por esse momento especial? Vamos. Pai bondoso, Tu sabe bem, ó Pai, como nós somos, quem nós somos e tudo aquilo que sentimos e pensamos. Tu sabe bem, porque é impossível nós escondermos qualquer coisa de Você. E Tu também sabe, Pai, o propósito, a proposta, o motivo, as circunstâncias, as vivências que me fizeram chegar até aqui. Tu sabe bem, Pai, como estão as pessoas que buscam separar esse momento de assistir às lives, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta que é hoje. Essas pessoas que precisam buscar um alimento, uma nutrição, uma resposta, uma orientação e acabam encontrando as suas palavras em amor. E para mim, ser um canal de transmissão para tal coisa não tem palavra que descreva a gratidão do meu coração. Porque Tu bem sabe, Pai, que são muitos processos. Porque assim é para com aqueles que o Senhor ama e escolheu. Somos formados de processos, somos formados de histórias, somos formados de vivências, somos formados de intensidade, de marcas, de afetos que às vezes são bons e às vezes não são tão bons assim. Somos formados de muitas maneiras de perceber aquilo que sentimos. E às vezes a gente guarda para dentro, quietinho, calado. Às vezes a gente põe para fora como um turbilhão, como um grande vendaval. Mas o Senhor Pai, Tu sabe de todas as coisas e conhece a nossa estrutura. Por isso, como eu sempre tenho agradecido a Ti, mais uma vez eu sou grata, porque hoje eu vivo situações, oportunidades e coisas pelas quais um dia eu orei. E nisso eu vejo o Teu amor e a Tua bondade. E sempre como eu falo contigo, Pai, assim como tem sido comigo na minha vida, seja na vida daquele que essa live alcançar, que os processos do entendimento sejam abertos, que a mente possa aprender a se conectar em Ti, que os pensamentos surjam, mas que sejam conduzidos ao meu irmão Jesus Cristo, que as emoções subam do alto, do profundo coração, e essas emoções sejam filtradas pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Não porque nós somos bons, não. Mas porque temos aprendido que debaixo de tudo que tem no ser humano, dentro de tudo que pode acontecer, com certeza ali está o Teu Espírito. Algo precioso.
Então nos ensina, Pai, a desconstruir. A nossa palavra do Somos Vivências é desconstruir. Nos ensina a desconstruir as cascas das defesas que nós formamos, entendendo que era o melhor, mas que agora nos aprisionam e sufocam. Nos ensina a desconstruir ideias, valores, crenças, imagens distorcidas, relacionamentos distorcidos, para que nós possamos nos ligar a algo tão precioso, que é alvo do seu amor, a nossa identidade em essência, porque ali há o registro do teu amor e da tua marca. Então que a gente aprenda a buscar dentro da gente aquilo que muitas das vezes buscamos fora. Quando buscamos o afeto, o amor, o carinho e a atenção, que a gente aprenda primeiro a encontrar aqui dentro, para poder também doar o melhor aqui para fora. E a qualidade de vida muda, e muda porque o teu amor é real. Pai, eu sou grata que a tua palavra encontre um bom solo para poder germinar. Mas, se por algum acaso algum solo não estiver bom, o Senhor alcança com milagre e transforma a terra seca em um local verdejante. Como ministramos ontem e vamos falar um pouquinho hoje mais. Aonde havia sede, flui rio de água viva, porque a tua presença eficaz é capaz de mudar todas as coisas. Tenha liberdade no meu falar, na minha vida. Tenha liberdade na vida do ouvir de quem for chegar essa mensagem. Que o teu Espírito potente alcance além das barreiras e crie renovação de entendimento e transformação e liberdade em nome do meu irmão Jesus. Se eu orar mais um pouquinho, a gente vai ficar aqui 1 hora direto. Ai, gente, boa noite. Olha, a minha turma da psicanálise chegando aí. Nós temos a formação em psicanálise, a formação em sexualidade humana, a formação em terapias integradas, a formação do Somos Vivências, a formação do equilíbrio emocional e espiritual. E Deus está trazendo umas coisas. Se prepara, porque segundo semestre eu quero te convidar a conhecer a nossa página do Instituto, do ITL, Instituto Transformar Lives, e acompanhar com a gente as maravilhas que Deus tem feito e tem nos mostrado para poder transmitir ao povo, para curar a nação, tá certo? Bom, vamos lá. A live de hoje tem um tema muito interessante. A live de hoje tem um tema chamado permissão e acolhimento. Vou repetir. A live de hoje traz o tema permissão e acolhimento. O que precisamos mudar para não existir? Ó, forte esse tema, né? Permissão e acolhimento. O que precisamos mudar para não existir? Ok? A nossa base bíblica vai ser a mesma de ontem. Você que gosta de manusear aí as Sagradas Escrituras, ou se você ainda não gosta, eu te convido a se permitir nessa noite. Se permita ouvir um pouco do que está escrito, ok? A base é Livro de João, capítulo 4, Livro de João, capítulo 4, nós começamos a falar do verso 7, e aí a partir do verso 7 até o versículo 30, a gente encontra a história de uma mulher que tem um encontro com o nosso irmão Jesus. Ou melhor dizendo, ela tem um encontro com o Pai da eternidade, com aquele que mudaria a história, a estrutura da vida dela. Obrigada pelos corações aqui no Face, obrigada aqui no Instagram, tá certo? Isso aí, já vai, ó, Somos Vivências, e já tira o print. E aí, só pra gente ter o contexto nessa live, eu vou falar um pouquinho novamente sobre ela, tá certo? Bom, Jesus sai de uma cidade
que estava sendo anunciado o evangelho, né? Ele estava falando com o próprio povo israelita, falando com uma casta que é chamada fariseus. E aí ele sai da Judéia e vai para Galileia. E entre a Judéia e Galileia, que são duas regiões que eram habitadas pelos judeus, ele passa por um caminho chamado Samaria. Samaria, ela é uma cidade que historicamente está marcada. Historicamente, é uma cidade que a população, os moradores de lá, eles são resultado da mistura entre os judeus e outras nações. Tá? Isso aí a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento. Mas hoje não é aula de teologia, então eu não vou aprofundar nisso. O que eu quero lembrar e trazer para a nossa vida hoje é que Jesus sai do meio dos seus e vai até uma cidade onde só existiam improváveis, pessoas erradas, pessoas que não serviam aos olhos dos judeus, pessoas que eram impuras, entre aspas. E aí ele vai junto com os seus discípulos e chega até uma fonte que muitos viajantes passavam por ali para poder se reabastecer de água. E é interessante que quando Jesus chega diante daquela fonte, né, numa cidade chamada Sicar, ele avista uma mulher, e a Bíblia vai dizer que o horário já era uma hora avançada, ou seja, o sol estava alto. E o sol estando alto, não era muito comum para aquelas pessoas, principalmente para mulheres, irem sozinhas ao poço buscar água. Era um hábito que fossem cedo para reabastecer a casa para a dinâmica do dia. Então a gente consegue entender que essa mulher ela foi no horário inapropriado, ela foi até uma fonte que era disputada, né, até um poço que era disputado por muitos, e ela também chega diante de Jesus, né, naquele momento, e ela recebe uma informação, uma fala, que ela não esperava. Ela não esperava que Jesus falasse com ela. Ela não esperava que Jesus se dirigisse a palavra a ela. E é interessante a gente perceber, dentro desse propósito do texto, e eu preciso falar dele para que eu possa entrar nesse tema da nossa live hoje, Jesus, antes de falar com ela, Jesus ele pega os discípulos e manda os discípulos para longe. Ele diz para os discípulos procurarem outra coisa. Ele diz para os discípulos, vai lá na cidade do lado comprar jaca. Né? Ele acaba levando uma mensagem para aquela mulher que, na verdade, nem os discípulos podiam ouvir. Olha que interessante. Jesus ele sai da cidade, entra em Samaria, procura um vilarejo, Sicar, e ele manda os discípulos fazerem outra coisa só para poder ficar sozinho com aquela mulher. E aí é interessante que nesse momento em que Jesus desloca os discípulos para outra região, eu e você podemos compreender que existem processos na minha e na sua vida que para que eu e você possamos ter permissão e sentirmos acolhidas, para que eu e você passemos pelo processo de se perceber, de se olhar, de refletir acerca daquilo que nós somos, do que vivemos e revelar as reais emoções que nós aprendemos a esconder para nos proteger, esses processos eles só vão acontecer longe de algumas pessoas. Jesus podia fazer com os discípulos a mesma coisa de quando ele curou, por exemplo, o cara da beira do caminho, o cego. Estava todo mundo junto. Era comum Jesus operar curas e conversar com pessoas no meio da multidão,
Até porque os discípulos precisavam ver para aprender e precisavam ver para crer. Porque a gente fala de Tomé, mas esquece que tinha gente junto que só creu porque viu. Não foi só Tomé. Só que tem um detalhe que eu considero muito lindo quando a gente aprende a se relacionar com o Pai. Porque aqui Jesus representa Deus como Pai. Existem processos de transformação e de cura que nós passamos nas nossas vivências somente quando nós estamos sozinhos, sozinhas. Você concorda com isso? O que você acha? Deixa eu subir um coraçãozinho aí. Digita o texto para eu poder ler junto com você. Eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? É muita gente. E aí eu demanda muito tempo. Mas olha, obrigada por quem está chegando agora. Obrigada por quem está acompanhando. Distribui para o pessoal aí a live. Obrigada pelos corações. Isso me ajuda a compreender que vocês estão acompanhando. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar para mim e para você, voltando aqui, é que de vez em quando eu e você precisamos aprender a ficar sozinhos. Existem pessoas que têm pânico de ficar sozinho. Existem pessoas que estão com feridas tão profundas na alma, precisando, tão carentes de um abraço, tão carentes de terem atenção para si, tão carentes do contato do relacionamento, que só em pensar em ficar sozinhos ou sozinhas, essas pessoas entram em pânico. Essas pessoas entram com uma angústia que sobe na alma, que às vezes sufoca na garganta e que rouba o fôlego e que rouba a voz. Ei! O nosso processo de aprendizado dessa semana está dizendo que nós somos vivências. E aí é nesse momento em que a solidão se apresenta e que a gente precisa encarar essa solidão, é que a gente precisa aprender a perceber qual é o ponto que a solidão faz subir e que eu não queria ver antes porque eu coloquei de trás de uma casca e agora eu estou vendo, eu estou percebendo e eu vou ter que lidar com ela. Pois é. Jesus, ele tirou todo mundo de perto daquela mulher porque ele sabia, ou assim como ele sabe na minha e na sua vida, que quando nós estamos perto de muita gente, ou quando nós estamos precisando colocar uma postura, uma postura, porque eu preciso manter a minha dinâmica de poder, eu preciso manter a minha estrutura de liderança, eu preciso manter a imagem daquela mãe que resolve tudo, que não sente nada, né? Eu preciso manter o pai de chefe de família, o pai que domina todo mundo, eu preciso manter aqui, a estrutura de líder espiritual, porque todo mundo está vendo. Aí Jesus chega perto, olha a situação e fala assim: eu vou ter que arrumar uma forma. Isso é o jeito Tati Lima de estudar a Bíblia. Aprende aí. Eu converso assim com o Pai. Eu vou ter que arrumar uma forma, né? Imagina Jesus olhando essas pessoas, assim como ele olhava para mim, porque eu já fui assim também. Assim como aquela mulher se apresentou para ele, assim, armada. E Jesus pensando, se eu chegar junto com os discípulos, ela não vai desarmar. Você está entendendo? Deixa eu subir um coraçãozinho aqui para você poder compreender que existem circunstâncias na nossa vida e a gente pode se permitir mostrar um pouco da nossa verdade, ainda que com algumas resistências. A gente pode se permitir o confronto. A gente pode se permitir refletir. Ali a gente pode se permitir acolher o que realmente passa dentro do meu e do seu coração. Compreende? Sente, percebe isso? Eu quero nesse momento da live convidar você a trazer ao seu pensamento, a trazer a sua estrutura emocional,
algumas memórias que de repente você não tem coragem nem de falar, mas que você possa apresentá-las para o Pai. Se permitir sentir e acolher essa emoção. Existem pessoas que se orgulham em dizer que é forte sempre. Como eu falo sempre, eu também já fui assim, lá na outra vida. Nessa vida, com Jesus e com análise, e lecionando e lidando com pessoas, eu descobri que eu sou forte. Eu sou forte. Mas eu não preciso ser sempre. E aí o segundo ponto que a gente pode destacar sobre permissão e acolhimento é a gente aprender em quais momentos eu preciso imprimir essa força, essa intensidade, em quais momentos eu posso tirar a casca de cima, tirar a defesa da frente e falar assim, eu tô sentindo isso aqui, Pai. Então, permissão e acolhimento não é somente permissão e acolhimento para o outro. Algumas pessoas acolhem muito bem as outras, permitem-se chegar. Tem gente que, como eu falei, é gostoso de ficar, dá um chamego bom assim, mas quando a gente vai falar e perguntar se ela se acolhe, se ele se permite, não, porque eu não tenho tempo. De vez em quando eu escuto isso. Não, eu faço muita coisa, eu não tenho tempo para as minhas frescuras, para os meus lamentos. Outro dia, eu ouvi alguém dizer assim, depressão o quê? Eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo para ficar deprimido. Um líder espiritual falando para mim, né? Gente que fica deprimida é gente que está com tempo de pensar em nada. Eu estou pensando o tempo todo, eu não tenho tempo de ficar deprimido. E aí eu balancei minha cabeça, olhei para ele. Quando ele deu um espaço, eu falei com ele assim, você sabia que nem todo depressivo fica trancado dentro de casa na cama? Você sabia que existem pessoas depressivas que trabalham pra caramba? E aí, você sabia disso? Você que está me assistindo? São os conhecidos workaholics. Ficam, num processo louco, insano, de agito, porque se parar um instante, vai verificar o buraco que tem dentro da alma. Permissão e acolhimento é o que nós precisamos mudar para não existir, né? Verdade, alguém botou ali, verdade. Permissão e acolhimento. O que precisamos mudar? Perdão, vou repetir. Permissão e acolhimento. O que precisamos mudar para não existir? Porque muita gente está preocupada em existir, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. Eu quero avançar, eu quero resultado, eu quero meta cumprida. Eu quero ir. Ok, eu não estou dizendo que não possa ter. Só que eu preciso aprender a verificar em mim se tudo o que impulsiona essa energia não é uma casca ou um mecanismo de defesa de fuga, aonde eu projeto outras coisas só para fugir da essência que realmente tinha que ser curada. Quando Jesus chega diante daquela mulher na beirada do poço, em Samaria, em Sicar, né? Vamos ser mais detalhistas. Ontem eu falei sobre Samaria. Hoje eu quero lembrar e trazer à memória que essa mulher ela morava em Sicar. E sabe por que eu estou fazendo questão de lembrar isso? Porque a gente precisa sempre ter em mente que quando o Pai começa a trabalhar nas nossas emoções para a cura, ele sai de um ângulo maior, Judeia, vai para um caminho em direção a Galileia, passa por Samaria, e aí ele chega lá em Sicar. Você me acompanhou? Vou fazer de novo. Se me acompanhou, deixa subir o coração aí.
Jesus estava na Judéia, passando no caminho para Galileia. E aí ele chega em Samaria, mas ele decide chegar num local chamado Sicar. Ei! Para haver um processo de transformação e cura na minha e na sua alma, para que a gente precise mudar para não existirem mais as dores, os conflitos, né, os transtornos, as distorções, sai da visão panorâmica da Galileia e deixa Jesus entrar em Sicar. Porque Sicar é um lugar de gente perdida. Sicar é um local de gente que teve que aprender a criar um monte de casca para se proteger. Ontem eu comentei na live que quando essa mulher ela responde para Jesus, né? Quem é você que está me pedindo água? Tu está falando comigo por quê? De repente, se fosse a Tati Lima na beira do tanque, ou se fosse você não ia fazer muito diferente não. Porque ela já tinha ido no horário que não deveria ter ninguém para não ser importunada. Aí Jesus chega com aquela cara mais lavada do universo e começa a fazer um monte de perguntas. Eu e você com as nossas cascas montadas, com a nossa irritabilidade lá em cima, vai falar, vai catar coquinho, Jesus. A Júlia tá rindo aqui, ó. Pode rir, Júlia. Gente, eu converso assim com o Pai e eu desejo que você tenha essa liberdade também. Porque se fosse eu e você na beira do tanque, um sol na cabeça, tendo que carregar um peso para buscar a própria sobrevivência, já vinha ouvindo gracinha porque a Bíblia vai dar a entender que ela é uma mulher que tinha muitos maridos, então assim, a danada aprontava. Ela gostava de sexo. E aí de repente a gente faz até uma live, grava aí, Júlia, falando sobre a sexualidade da mulher em Samaria. Uau! Vamos falar? Você topa? A sexualidade da mulher em Samaria? Ou então a gente coloca boa noite para quem chegou agora. A gente também pode colocar o seguinte, né? Vamos conversar um pouco sobre o que faz uma sexualidade distorcida na vida de alguém. Acho que isso é melhor. E aí essa mulher já vinha de uma história cheia de tititi, cheia de mimimi. E aí Jesus se apresenta para ela. Ela ia permitir Jesus falar com ela? Não. A primeira coisa que ela vai mostrar é o quê? É uma casca. É uma defesa. É uma muralha. Que já foi modelada para proteger a fragilidade que está dentro dela. Se você quer saber mais sobre as proteções e muralhas, assiste as lives anteriores. Tem 4 lives anteriores a essa. Tá lá na nossa linha do tempo. Como é que é o nome? No IGTV. Está no IGTV do Instagram. Assiste lá no Instagram, no IGTV e ó, vai ficar por tempo limitado, liberado. Nós vamos tirar do ar essas lives, tá? Mas, como a proposta é sempre trazer algo bom para ajudar, nós vamos estender o máximo possível. Mas se prepare que a gente vai tirar do ar essa live. E aí essa mulher, ela precisou aprender a linguagem de defesa que ela trazia para si e para a vida dela. Ela precisou aprender a mudar e não deixar mais existir essa, armadura toda. Tá pensando que só Naamã que anda de armadura? Quando tá baixinho, a gente usa um monte, achando que tá tudo bem. Só que quem anda armado o tempo todo, quem anda disposto para a guerra o tempo todo, também fere o tempo todo. Quem anda armado com as cascas e carapuças o tempo todo, acaba não sabendo lidar com a prosperidade dos afetos e do carinho. Imagina, vamos trazer aqui a nossa memória, imagem de um soldado de armadura.
Um soldado medieval. Um soldado medieval. Vamos fazer aqui a imagem de um soldado medieval. Armadura, pá, 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 pá. O rosto coberto, né? As pernas, tudo coberto. E aí, esse soldado medieval está morrendo de fome. Com muita fome. Quem já passou fome vai entender o que eu vou dizer. É tanta fome que sobe um azedo assim. Só quem já passou essa necessidade, fome, sabe como é difícil. Dói as costelas, dói o corpo, dói tudo. E aí, esse soldado chega no local para comer, mas ele não pode tirar nem o capacete, nem a armadura. Ele não pode tirar isso para comer. Só que para comer tem uma tigelinha, bem pequenininha, e uma colherzinha bem pequenininha e frágil, de madeirinha, com um caldozinho dentro da cuiazinha, da tigela. Esse soldado ele vai conseguir ter facilidade para pegar o movimento, para fazer o movimento de pegar a colher e levar à boca? Não vai, né? A armadura ela vai limitar o simples movimento de fazer isso aqui, ó. A armadura no rosto ela vai limitar ele mastigar. E aí eu vou deixar mais uma dica para mim e para a sua vida. Precisamos mudar algumas necessidades de nos mantermos armados sempre, para que algumas dores no nosso corpo não existam mais. Porque tem gente morrendo de fome afetiva. Existem pessoas que não conseguem entender uma linguagem saudável de amor, ficam procurando qualquer tipo de relacionamentos, qualquer trocas. Qualquer migalha que se joga é migalha, é bom. Porque está o quê? Vestindo uma armadura de dor emocional o tempo todo. E aí quando vai pegar para comer, não consegue se alimentar direito. E aí eu vou puxar mais um pouquinho. Aguenta aí, aguenta firme. Cada parte do seu corpo que dói, porque a carência afetiva está muito grande, e aí começa a aparecer uma mancha roxa nas costas, aparece uma mancha roxa na perna, o rosto, algumas pessoas têm essa região do bucomaxilar aqui, ó, travadas. Algumas chegam ao extremo do bruxismo, que é a rigidez muscular dessa região e a boca fecha. Porque o afeto está tão carente, a fome está tão grande afetivamente, que ele prefere continuar com a armadura, mas não tira para se alimentar. Então você precisa aprender a se permitir e se acolher para que possa mudar e para que não possa mais existir na sua vida essa rigidez ao ponto de você não conseguir comer direito ou não ter uma boa qualidade de afetos e relacionamentos, porque existem feridas dentro de você e você está no automático. Olha, existem pessoas, né? As nossas lives elas têm uma característica, né, de desconstrução. A gente só pega onde dói, mas é porque é para sarar. Não adianta só botar band-aid em cima do machucado se a ferida ainda está aberta. Então, com muito carinho, com muito respeito, eu trago essas mensagens e acredite, cheia de amor, porque eu quero e acredito que a mensagem do amor do Pai cura. Mas se tiver o band-aid em cima, se tiver a armadura em cima, fica mais complicado. Então tem uma outra parte que a gente precisa aprender a mudar e deixar não existir, que é o excesso da rigidez e autocobrança. Às vezes eu escuto pessoas se incomodando com um sorriso, com a risada da outra. Tem gente que fala assim, não sei pra que ri tanto, fica mostrando essas canjicas, não sei como diz na sua terra.
Aqui onde eu moro, canjica, é esse sorrisão do dente largo assim, ó. Se incomoda com a risada do outro. Existem pessoas que estão em carências afetivas tão profundas que não sabem lidar com as próprias faltas, se sentem inseguras o tempo todo, que buscam que alguém de fora os autoafirme. Ei, você precisa aprender a parar, aprender a se acolher, aprender a se permitir, aprender a entender os processos que está vivendo e aprender a acolher a dor do processo, mas também aprender a deixar essa dor do processo passar. Quando Jesus ele se apresenta diante da mulher na beirada do poço, na beirada do poço, 11h30. Só um minutinho. 11h30. São 11h30 da noite já? Já. Ai, gente, já são 11h30 da noite, 23h30. O tempo da live tá acabando. Mas vamos lá, quando essa mulher, ela é encontrada por Jesus na beirada do poço, ela precisou ceder espaço dentro dela e perceber quem realmente era quem estava diante dela. Quando essa mulher esteve diante de Jesus, diante do Pai, ela precisou abrir espaço para perceber quem estava diante dela. Por favor, entenda bem, eu não estou dizendo que essa mulher precisou aprender a ver Jesus, que essa mulher precisou ouvir Jesus, que essa mulher precisou entender quem era Jesus, nada disso. Eu disse que ela precisou perceber. Perceber significa fechar os olhos e permitir que a sua estrutura física sinta o que está ali. Eu acredito que o ensinamento me dá espaço para trazer essa ilustração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a se permitir e a se acolher, entender, perceber o que o seu corpo está dizendo para você. De repente ele está dizendo: para de comer 25 pudins para tampar esse buraco afetivo. De repente ele está dizendo: olha, eu fico pedindo para você fazer muito sexo porque na verdade existe um buraco, uma falta, uma carência que você não quer lidar com ela. De repente o seu corpo está dizendo que as costas estão ardendo de doer porque você precisa controlar todo mundo, porque pelo menos assim você tem alguém perto. Compreende? Sente o que eu digo? Tem gente entrando na live, a gente está encerrando a live, já são 11h30 e um pouquinho. 22, 23 e um pouquinho. Em nome do meu irmão Jesus, pela presença do Espírito de Deus que nunca nos abandona, e pela certeza do amor do Pai eterno dentro de mim, que já existe dentro de mim e de você. Aprenda a perceber que permitir e acolher-se podem levar a sua alma a ser liberta, a ser mais leve. E quando isso é feito diante do Pai, gente, eu te convido a viver essa experiência, a se permitir essa experiência.
Eu te convido a se permitir arrancar aquilo que está doendo, deixar passar, só para dar espaço para o Espírito encher, para o amor encher. É claro que, como eu digo sempre, toda história é respeitada. Mas ela não precisa ecoar na sua vida para sempre. Porque quando o Pai chega, a gente está procurando algo para sobreviver. Aquela mulher procurava água. Base da vida, água. Para ela sobreviver. E aí ela encontra a fonte de água. E uma fonte, diz as Escrituras, que jorraria de dentro para fora. Sabe por quê? Porque toda a carência afetiva que ela conheceu em Sicar, agora seria envolvida pelo nível do amor que o Pai já tinha colocado dentro dela, mas ela desaprendeu a reconhecer porque colocou as cascas por cima. Então ela desconstruiu, ela removeu cascas e ela encontrou o quê? Algo que já tinha. E só foi acendido porque a palavra do Pai é assim: eu sempre te amei. Eu não te amo agora porque te encontrei na beirada do poço, não, querida. Eu não te amo agora porque te encontrei na beirada de uma rua, de uma viela, de um beco caído no chão alcoolizado. Eu não te amo agora só porque eu te encontrei com uma família destruída no meio de um processo de dor. Eu não te amo agora porque você foi tocado de maneira indevida, violentado. Eu não te amo agora porque você passou abandono na sua vida, não. Eu sempre te amei. Eu sempre te amei. E aí a palavra do Pai só acendeu nela o que já tinha. Por isso que quando eu digo que o que tem dentro da gente é precioso demais para ficar debaixo das cascas, ai, é precioso demais. É precioso demais para ficar parado. É precioso demais para ficar debaixo das cascas. É precioso demais para ficar sufocado no meio das dores. Ei! Se permita acolher o brotar do amor de Deus no seu coração. Para de resistir. Para de resistir. Para de teimar. Não precisa dessas defesas todas, não com ele. Ah, mas fulano fez isso, Tati, ciclano fez aquilo, você não sabe o que eu vivi. Não, eu não sei. Você também não sabe o que eu vivi. E mesmo assim eu sinto esse amor, por isso que eu falo para você que é real, é possível. Esse amor transbordar quando a gente aprende a se desconstruir. E tudo aquilo que eu achava ao meu respeito, já não sei mais. Eu não sei mais. Eu estou tentando. Eu estou tentando. E eu estou conseguindo. Permissão e acolhimento. Tomara, oxalá, como eu gosto de dizer, né? Oxalá, como diz o salmista, que a gente aprenda a mudar para não existir mais. Não existir mais as cascas que limitam o contato com o Pai. E essas cascas, elas, claro, têm a sua importância porque fazem parte da nossa existência. Elas só não definem quem nós somos. Ok? E aí, na nossa mentoria do Somos Vivências, porque eu preciso falar disso, o propósito dessas lives é conduzir você à nossa mentoria, onde a gente vai aprofundar tudo isso. Você vai ouvir um pouco mais, você vai ouvir de novo sobre isso de várias formas. Porque nós precisamos alcançar a todos. E para que isso tudo, Tati? Para que a identidade do Pai seja forjada na gente. Porque eu não sei você, mas eu tenho aprendido e ensinado, e hoje eu ouvi alguém muito especial falar comigo.
caramba, quando eu pude dizer que Deus vai olhar para mim e Ele precisa ver a identidade dele em mim, e a identificação vai mostrar quem eu sou nele. Nossa, como eu fiquei grata, como eu fiquei feliz, porque a pessoa entendeu que não basta fazer, não basta ter, é preciso ser amor. Não esse amor que a gente conhece aí, não. Não. É esse amor do Pai que cuida primeiro aqui, ó, da minha estrutura. E aí Cristo vai olhar, o Pai vai olhar e vai falar, eu tô me enxergando no jeito da Tati de ser. Tô gostando disso. Vem pra cá, Tati. Vem. Isso aí. Desconstruir para ser construído. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas lives, tá certo? Essa live de hoje está encerrando. Espero que você me chame no direct, tá? Marca lá, compartilha, como eu falo, tira aí a foto, o print, ó. Hashtag Somos Vivências, tá? E me marca nos seus stories para eu poder remarcar você. E são essas coisas em que eu acredito, vivo e creio. Como eu gosto de dizer, graças a Deus já não sou como eu era. Ainda tem muita coisa para ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. E para mim é um prazer, um presente poder voltar a esse processo de falar aqui nas lives. Então, conto com você semana que vem. Conto com você nas nossas lives. Eu preciso da sua ajuda nisso. Deixe esse vídeo alcançar longe, gente. Se te fez um pouco bem, vai fazer bem para alguém. Sabe? Se te fez um pouquinho de bem, vai fazer bem para alguém. E se você que está assistindo a gente aqui de Piabetá, nós vamos estar desenvolvendo um projeto muito fantástico na região. Então, olha, entre em contato com a gente, tá certo? E esse contato, ele vai com certeza mudar a sua vida. Olha, vamos estar encerrando, já deu a hora, tá? Senão aqui vai fechar e a gente perde a live. Mas obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você confiar em me ouvir. Eu quero agradecer também, sabe o quê? Os compartilhamentos, porque compartilhamentos de vivências. Tem gente me chamando no direct, contando as suas histórias. Quero dizer que isso vai ficar arquivado no meu coração e guardado, não será exposto, a menos que você permita. Então são histórias de superação, histórias de pessoas que têm assistido a nossa live, que têm falado, Tati, Deus tem trabalhado dentro do meu coração, né? É assim. Eu choro quando eu assisto as suas lives, não por mim, mas porque a glória é dele. É o Espírito de Deus falando ao seu coração, deixa eu ficar. E eu vou arrumando tudo, deixa ele arrumar, se permita, acolha isso, se respeite. Então a gente tem todas essas coisas para acontecer agora no mês de junho. Então a partir de junho tem treinamento no ITL, tem a mentoria, tem a turma da formação em psicanálise, tem a turma da sexualidade humana, que já está atendendo em consultório. Se você precisa de atendimento de terapia, entre em contato com a gente, que nós indicamos excelentes profissionais e também atendemos online. Tem os grupos terapêuticos online. Se você ainda não se permitiu uma experiência dessa, entre em contato, faça parte de um dos nossos grupos. O valor é acessível porque precisa haver um investimento, porque todo conhecimento é pago, tem um custo. Ok? A sabedoria é gratuita, mas o conhecimento tem um custo. E aí você abençoa. Quanto mais você investe, mais a semeadura aumenta na sua vida. Você não tem noção desse princípio. Quem entende isso é próspero. Prosperidade é ter a capacidade de investir e semear na vida de alguém, com a certeza de que à medida que vem é recalcada, é sacudida, é transbordante.
Isso não é barganha, isso é fé. Porque Deus disse que sempre tem o melhor para quem acredita. Bom, vamos estar de novo agradecendo e fazendo uma breve oração para a gente encerrar dizendo assim: Pai, obrigado, 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 obrigado. Que essa live possa alcançar a muitos, que ela possa ir longe, mas que mais ainda ela alcance o profundo do nosso coração. As nossas experiências, a nossa vida, na nossa alma e as transformações de entendimento aconteçam. Se nós estamos em Sicar, numa terra difícil e de vergonha, onde as cascas surgem como defesa, é ali em Sicar que o Senhor também quer mostrar o poder da transformação e da mudança. Então, que nos faça prosperar para melhor, que nos faça alcançar o melhor em nós para mostrar aos outros, para mostrar para quem está perto, o transbordar desse amor e viver esse amor. Nos permita acolher, nos permita sentir as nossas vivências de maneira tal que elas sejam levadas a Ti e esse processo nos cure, nos transforme e forme a nossa identidade. Para quando o Senhor olhar para a gente, o Senhor possa dizer, você possa dizer: eu me reconheço na Tatiana, eu me reconheço, eu me reconheço. Obrigada, obrigada por essa oportunidade única. Em tudo que o Senhor tem feito, que os nossos projetos sejam mediante a Tua palavra e a Tua vontade, alinhados com o Teu coração, porque assim sabemos que impacta a vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar encerrando. Beijo a todos, beijo a todas. Semana que vem a gente continua. Olha, a minha diretora de marketing, Tem mais 3. @JuliaLima, gostou tanto dessa semana, porque é assim, a gente tem que aprender a obedecer as lideranças, né? Aqui ela é minha liderança. Que ela está propondo a gente fazer mais 3 lives semana que vem. Então, segunda, terça e quarta, vamos estar juntos na live, continuando Somos Vivências. Você gostou? Faz um uhul aí, deixa subir o coração. Uhul. E ainda vai ter um detalhe. Na semana que vem, eu vou estar chamando alguém ao vivo para a gente conversar um pouquinho. E eu quero que você compreenda que a gente não vai conseguir fazer um longo atendimento. Mas eu vou abrir o espaço para você fazer uma pergunta ao vivo e a gente vai estar conversando sobre isso. Tá certo? Então, ó, segunda-feira que vem, 22h44, tem gente entrando na live agora, gente. Olha, vamos estar encerrando, mas a live vai ficar, por enquanto, gravada no nosso IGTV. Lá no Instagram, o pessoal tem que ir lá no Instagram e curtir o quadradinho de cima. Procura lá, vai clicando que você encontra naqueles quadradinhos do IGTV. E aí tem a nossa mensagem, tá? Beijo no coração. Tiraram a foto, gente? Só a última vez, hein? Vai, Somos Vivências. Coloca a hashtag. Sábado e domingo é descanso. Segunda-feira a gente se vê.